durante a semana, mas é uma palavra que tem tudo a ver com o dia de hoje, amém? Então, a última semana de Jesus. A nossa vontade de conhecer a última semana de Jesus. Como que se deu a última semana? Quais foram os passos de Jesus na sua última semana? Os textos bíblicos dos 4 evangelhos não estão necessariamente cronologicamente organizados. Então, alguns textos eles estão com a ordem cronológica desencontrada. Então ou então omitido em algum texto e falado em outro, outro fala alguma coisa que o outro omitiu. Enfim, eu fiz um trabalho de juntar os 4 evangelhos, a última semana de Jesus, colocando em ordem cronológica os passos da última semana. Vou citar alguns textos, obviamente não poderei citar todos porque são muitos textos, mas nós vamos aqui tentar fazer um caminho de domingo a domingo. Então nós vamos pegar um domingo até o outro domingo na vida de Jesus, a última semana de vida de Jesus, ok? Então vamos lá. Iniciando agora o primeiro texto, eu quero convidá-los a abrir João 12:12, ok? Então João 12:12 é o primeiro domingo antes da vida de Jesus, o último domingo da vida de Jesus, é o primeiro domingo antes da ressurreição. Esse domingo antecede a morte de Jesus, ok? Então vamos lá. Jesus então, João 12:12, vai dizer lá que Jesus estava em Betânia, ok? Então Jesus está em Betânia e ele vai viajar para Jerusalém. Betânia dista para Jerusalém 3 quilômetros. Então, Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, para onde Jesus então ia se dirigir, ok? Então, nós vamos começar aí pelo texto de João 12, para a gente observar esse primeiro domingo. E como que a gente sabe que esse daí era um domingo, né? João 12, no João 12, versículo 1, João 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa. Então João 12:1 diz, 6 dias antes da Páscoa. Aí você pode dizer, mas pastor, a Páscoa é no domingo. Sim, para nós é no domingo. Mas o judeu começa os preparativos da Páscoa na sexta-feira. Então 6 dias antes da sexta-feira é o domingo, ok? Então, no texto de João 12, versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, ok? Jesus está em Betânia, num primeiro domingo aqui, nesse último domingo antes da morte de Jesus, ele está em Betânia. Isso está em João 12:1. Aí, não se preocupem em falar mais antes da Páscoa, a Páscoa se dá no domingo, 6 dias antes, não. A Páscoa judaica começa os preparativos na sexta-feira, portanto, 6 dias antes é o domingo, ok? Então, Jesus então ele começa essa nossa peregrinação, começa nesse domingo. Então, no domingo antes da Páscoa, é um domingo de João 12:1. Ele está em Betânia, Jesus está em Betânia, e em Betânia, Jesus está a 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus então vai para Jerusalém. De Betânia ele vai para Jerusalém, ele vai até Jerusalém, e o texto que nós lemos aí de João 12:12, é o texto de Jesus chegando lá, chegando em Jerusalém. Então, no primeiro domingo, Jesus está em Betânia e ele vai para Jerusalém, 3 quilômetros. Então ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai ter a entrada triunfal, mas antes, no caminho de Betânia para Jerusalém, em Lucas capítulo 19, diz que Jesus se aproximou de Betfagé e Betânia, e ele ordena aos seus discípulos que lhe tragam um jumentinho, né? Então, no caminho para Jerusalém, ele pede aos discípulos, uma cidade chamada Betfagé, ele pede aos discípulos que entrem na cidade e procurem por um jumentinho que está amarrado, um jumentinho que nunca fora montado por ninguém, e que o trouxessem. E que se alguém perguntasse para que eles queriam, ou por que eles estavam desamarrando aquele jumentinho, que eles apenas dissessem o seguinte: o Senhor precisa dele. E em Lucas 19, do 28 ao 35,
vai ter esse relato. Então, os discípulos vão lá, acham um jumentinho, desamarram o jumentinho, e alguém pergunta, por que vocês estão desamarrando? Eles dizem exatamente o que Jesus mandou, o Senhor precisa dele. Olha, irmão, quando eu li esse texto, realmente, eu digo para os irmãos que eu chorei. E talvez você pode dizer, puxa, pastor, mas um texto tão simples desse, o irmão chorou. Eu chorei porque, irmãos, olha que coisa linda. Os homens criaram os donos daquele jumentinho, tinham ele amarrado ali. Pessoas que eles nunca viram foram lá desamarrar e disseram, por que vocês estão desamarrando? Eles só disseram, o Senhor precisa dele. E os donos concordaram. Eu chorei porque eu entendi uma coisa, como é bom ter pessoas cujos seus bens estão disponíveis para o Senhor. E quantas vezes nós somos mesquinhos e as nossas coisas são nossas, são só nossas. Nós não queremos dispô-las a Deus nem às outras pessoas. Mas o coração desses donos, né, que o texto diz donos, desse jumentinho, era um coração disponível para Deus. Só bastou dizer, o Senhor precisa dele. E eles liberaram. E eles deixaram levar. Será que se o Senhor falar para nós que ele precisa de alguma coisa nossa, será que nós estamos prontos a dar? Será que se o Senhor precisar requisitar algo nosso, nós estamos dispostos? Ou mesmo se o Senhor requisitar a nós mesmos, nós estamos dispostos e disponíveis a Deus? Se Deus nos requisitar? O Senhor precisa dele. Só isso. E uma outra coisa que me comoveu é saber que mesmo um jumentinho, um animal muito popular naquela época, né? Era uma época em que toda a família, por mais pobre que fosse, tinha um jumentinho em casa. O animal mais simples, mais comum do cotidiano na época de Jesus, mesmo o mais simples dos animais, é necessário para o Senhor. O Senhor precisa dele também. E eu chorei porque eu me sinto também um dos piores homens. Eu me sinto como não sendo nada, nem ninguém. Mas mesmo sabendo que eu não sou nada, nem ninguém, eu ouço a voz do Senhor, essa mesma voz dizendo, o Senhor precisa de você. Louvado seja Deus. Que o Senhor me ache disponível. Que o Senhor me ache disposto a segui-lo. Quando e onde ele precisar. Louvado seja Deus. Então, domingo de Jesus, nesse último domingo, Jesus vai para Jerusalém. Ele então entra em Jerusalém, montado nesse jumentinho, um domingo, ele entra, o povo recebe Jesus com alegria e reconhece Jesus quando aquela figura, aquele cenário de Jesus sobre o jumento entrando em Jerusalém, as pessoas reconhecem Jesus como Messias. Reconhecem Jesus como Messias. Então elas vão dizer, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Louvado seja Deus, está em Lucas do 19, 28 ao 35. Esse texto, Hosana ao filho de Davi, ele está se cumprindo uma profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Em Zacarias 9, 9 dizia assim, alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E o Senhor Jesus estava cumprindo essa palavra quando ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho. O povo o reconhece como Messias, e tira suas vestes, forra no chão, para que o jumento passe por cima. Pegam folhas de palmeiras e saúdam Jesus como um rei. Louvado seja Deus. Esse, então, é o domingo de Jesus. Passado essa parte, essa entrada de Jesus, Jesus vai até, está em Jerusalém, e lá no Monte das Oliveiras ele olha para Jerusalém e vai lamentar sobre a cidade de Jerusalém, porque ela será destruída. E assim termina o domingo de Jesus. Jesus retorna a Betânia, de novo, mais uma vez, ele retorna a Betânia, onde ele vai passar a noite, ok? E na segunda-feira, agora então uma segunda-feira, em Marcos 11, 12, Jesus está no caminho de Jerusalém de novo,
E no caminho para Jerusalém, na segunda-feira, Jesus encontra uma figueira, não tem frutos, só folhas. Jesus então amaldiçoa essa figueira, é numa segunda-feira. Ele vai até Jerusalém, ele amaldiçoa a figueira no caminho. Chegando em Jerusalém, ele vai purificar o templo. Isso está em Marcos 11, 15. Ele vai purificar o templo, ok? Ele então, diz o texto que ele começa a expulsar os vendedores que compravam e vendiam no templo, derrubava as mesas dos cambistas e as cadeiras e as mesas dos vendedores de pomba, ok? Então Jesus purifica o templo, ele purifica, do versículo 11, 15, no 17 ele ensina no templo. Então Jesus purifica o templo e dá um ensinamento no templo, e diz o texto que os escribas e os príncipes dos sacerdotes ouviram Jesus e queriam matá-lo, porque temiam por toda a multidão, porque a multidão se admirava pelo ensino de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, na sua última semana, Jesus purifica o templo, ensina no templo, amém? Olha só, Jesus está trabalhando na sua última semana de vida em Marcos 13, do 1 ao 4, Jesus agora, terça-feira, está em Jerusalém novamente, e lá em Jerusalém, Jesus vai falar sobre o fim dos tempos. Então, na terça-feira, Jesus vai predizer o fim dos tempos, ele vai narrar ali o fim dos tempos, ok? Então, essa é a terça-feira de Jesus. Agora, na quarta-feira é um dia importante, né? A última quarta-feira de Jesus. Na quarta-feira, diz o texto, os textos bíblicos, Marcos ainda 14, versículo 10 e 11, que na quarta-feira, Jesus volta a Jerusalém com seus discípulos, e na quarta-feira é o dia em que Judas vai pactuar a traição de Jesus. Então, na quarta-feira, Judas vai negociar a entrega de Jesus. O pacto da traição é feito na quarta-feira, ok? Quarta-feira. Então diz o texto que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram lhe dar dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Então a negociação de entregar Jesus, de trair Jesus e receber as moedas de prata foram feitas na quarta-feira, ok? Então a quarta-feira foi o dia em que Judas pactuou a traição de Jesus. Ainda na quarta-feira, Jesus vai participar de uma ceia na cidade de Betânia, ok? Na casa de Simão o leproso, na quarta-feira. Nessa ceia que Jesus participa na casa de Simão leproso, em Betânia, está presente também Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. Nessa ceia em Betânia, Jesus é ungido. O texto dessa passagem é Mateus 26, do 6 ao 13, ok? Então Jesus tem os pés ungidos com unguento, e os seus pés são secos com o cabelo da mulher. Então a mulher unge os pés de Jesus, ali fazendo um ato simbólico, precedendo, né, o que vai acontecer, que é a morte de Jesus. Então ali, aquele ato que a mulher está fazendo, sem mesmo saber, ela está predizendo a morte de Jesus, que se daria daqui a 2 dias, ok? Então, nessa ceia em Betânia, na quarta-feira, Jesus tem os seus pés ungidos. Na quinta-feira, então, Jesus vai ordena aos discípulos que preparem a sua ceia. É a última ceia de Jesus e os discípulos, agora é a quinta-feira, ok? Então você percebe como a semana começa domingo lá em Betânia, e ela transcorre Jesus purificando o templo, ensinando, trazendo maldição sobre a figueira que só havia folhas. Ele teve seus pés ungidos. Também Judas vende Jesus, pactua a traição. Essa é a semana que começa no domingo e está transcorrendo, e nós agora estamos na quinta-feira. Então, na quinta-feira, Jesus ordena que os discípulos preparem a ceia. Isso está em Mateus 26, do 17 ao 35. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?
Então na quinta-feira eles vão preparar, né, a ceia, e eles perguntam para Jesus: onde o Senhor quer que a gente, onde o Senhor quer comer a Páscoa para que a gente o prepare. Então na quinta-feira é o preparo, começa o preparo pela manhã, durante o dia, ok? Então o dia começa com o preparo da ceia. Já na parte da tarde para a noite, então por volta de 6 da tarde, quando vai cair a noite, começa, você sabe que no calendário judaico, às 6 da tarde começa um novo dia. Então às 6 da tarde da quinta-feira já é sexta-feira. Então na sexta-feira do judeu lá, começa às 6 da tarde da quinta, começa a sexta-feira. Então a sexta já é, para eles ali, o momento dos pães ázimos, a festa dos pães ázimos, ok? Começa ali no primeiro dia. Por que no primeiro dia? Porque durava 3 dias. Então no primeiro dia, que é a sexta-feira, ou seja, quinta-feira, 6 da tarde, tem o início a festa dos pães ázimos. E ali então começa a ceia. Jesus vai fazer uma ceia com os seus discípulos. Nessa ceia, Judas é indicado como traidor. Então o Judas entrega Jesus, vende Jesus um dia. No outro dia ele é indicado como traidor, já é revelado que ele é o traidor. Jesus participa da ceia com os seus discípulos, né? Na mesa, Jesus conversa com os seus discípulos, avisa Pedro de que ele irá negá-lo. E então eles terminam ali, eles saem dali, vão para o Getsemane e cantam. Jesus canta, né? Para quem acha que Jesus não cantava, Jesus cantava. Ele canta e chama os seus discípulos para orar. E eles então vão orar no Getsemane. Essa é a quinta-feira, ok? Quinta-feira, para nós quinta-feira, mas para eles no calendário já sexta-feira, noite, início agora de madrugada já. Então na sexta-feira, ou seja, sexta-feira de madrugada, ou seja, eles foram para lá na quinta noite, virou meia-noite, então agora já começa a sexta de madrugada. Nas primeiras horas, né, por volta de 1h da manhã, Jesus é preso. Então Jesus é preso por volta de 1h da manhã, já da sexta-feira, né, porque já passava da meia-noite, sexta-feira, ou seja, é sexta-feira no calendário judaico, porque passou da quinta às 6 da tarde, e também já é sexta no nosso calendário, que já passava da meia-noite. Então Jesus é preso nas primeiras horas do dia, a 1 da manhã mais ou menos, por volta de 1 da manhã, Jesus é preso, é conduzido. A primeiro lugar, ele é conduzido ao Sinédrio, ok? Lá ele é torturado, e esse é o primeiro julgamento. No Sinédrio, Jesus é julgado, torturado, ok? Então, diante de Caifás, que é um sumo sacerdote, nós sabemos, em Jerusalém havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Jesus então é julgado ali pela segunda vez diante de Caifás, é julgado pela corte do Sinédrio. Então ele é julgado pela corte, agora, primeira vez por Caifás, agora pela corte do Sinédrio, é o segundo julgamento de Jesus. Ele é julgado pelos sacerdotes, pelos líderes, pelos fariseus, pelos escribas, ok? E aí, por volta de 3 às 5 da manhã, Jesus fica preso no palácio de Caifás. Então Jesus fica preso entre 3 e 5 da manhã, preso no palácio de Caifás, da sexta-feira. E por volta de 5 até as 6 da manhã, Jesus vai passar pelo terceiro julgamento. Jesus então é levado para o governo romano, ok? E ele então passa pelo quarto julgamento por volta de 7 horas da manhã. Então ele é conduzido às autoridades romanas, né? No caso aqui Pilatos. Ele é julgado por Pilatos. Pilatos diz que não encontra nenhuma falha, nenhum crime, não vê que ele não cometeu nenhum crime. E por volta de 8 horas da manhã, Jesus então é mandado para Herodes, ok? E ele vai ser conduzido para Herodes, agora umas 8 da manhã mais ou menos. Ele é conduzido para Herodes e ele vai passar pelo quinto julgamento, agora com Herodes. E Herodes Antipas, né, filho de Herodes o Grande, ele tinha jurisdição sobre a Galileia, então ele deveria julgar Jesus, porque Jesus era um galileu, e ele faz isso. Ele então decide encaminhar novamente para Pilatos,
e Jesus vai passar pelo 8º julgamento, agora por volta de 8h30 da manhã. Ele vai passar, pelo 6º julgamento, né? Umas 8 da manhã. Ele é mandado de volta para Pilatos, que não vê crime nele, mas que também não quer matá-lo, mas também não pode absolvê-lo liberalmente. Ele então decide decide fazer usa um artifício para libertar Jesus, mas deixar que o povo escolha, né, quem então eles querem libertar. Mas enfim, o povo não quer libertar Jesus, e sim Barrabás. Então Pilatos ordena que Jesus seja açoitado, né, e depois crucificado. E por volta das 9 da manhã, Jesus vai ao pretório, onde os soldados vão torturá-lo, vão bater muito em Jesus, umas 9 da manhã, vão colocar uma coroa de espinhos nele, ok? Sobre a sua cabeça, e Jesus então está sangrando muito, foi muito surrado, e aí ele foi surrado, apanhou muito, teve uma coroa de espinhos colocada sobre a sua cabeça, e é colocado para carregar a sua cruz pelas ruas da cidade de Jerusalém. Por volta de meio-dia, então, essa parte onde Jesus é surrado, onde ele apanha bastante, onde ele é muito duramente torturado, onde ele tem a sua coroa de espinhos e onde ele carrega a cruz, tudo isso vai terminar mais ou menos meio-dia, quando Jesus chega no local chamado Gólgota, ou Caveira, e onde ele vai então ser crucificado. Então isso começa agora meio-dia. Jesus é pregado na cruz, e nós estamos falando da sexta-feira, né? Ele é pregado na cruz. Por volta da 1 da tarde, Jesus clama pelo Pai, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ok? Esse está em Mateus 27:46. Às 2 horas da tarde, Jesus declara que tudo está consumado, às 2 da tarde. João 19, versículo 30. Às 3 da tarde, Jesus expira e morre. Então Jesus é crucificado ao meio-dia, e às 3 da tarde ele expira e morre. Ok? 27, 51 e 52, Jesus morre quando ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele falece, e então tem um terremoto. Os soldados quebram as pernas dos outros crucificados, mas não de Jesus. Os soldados então, um dos soldados fura o lado esquerdo de Jesus para comprovar a morte. Nós sabemos que do ferimento verte água e sangue, né? Então, por volta e um pouco antes das 18 horas, Jesus é sepultado no túmulo de José de Arimateia. Então essa é a sexta-feira, ok? E termina então aí a sexta-feira, que nós chamamos hoje de Sexta-feira Santa. É quando Jesus então é torturado, ele é julgado, ele é preso, julgado, torturado, morto e sepultado. Tudo isso se deu na sexta-feira, que hoje nós chamamos Sexta-feira Santa, ok? No sábado, não há nenhum relato na Bíblia do que acontece no sábado, portanto o sábado passa sem que nada aconteça. E no domingo, então nós chegamos ao domingo, o domingo que é o domingo de Páscoa, que é o domingo que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Então, no domingo de Páscoa, as mulheres vão ao túmulo de Jesus. Jesus então aparece a Maria Madalena, está em Marcos 16, do 2 ao 13, e em João 20, do 11 ao 18. Jesus então aparece a Maria Madalena. Depois, Jesus aparece a 2 seguidores seus no caminho de Emaús, ok? Isso está em Marcos 16, 12 e 13, e também em Lucas 24, do 13 ao 35, ok? Então, agora Jesus, por fim, vai aparecer aos discípulos. Isso está em Marcos 16, 14, ou em Lucas 24, 36 ao 43. E então, esse é o domingo, né? Que nós vamos entender aqui que é o domingo da ressurreição de Jesus. É o domingo que nós entendemos que
nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus. Nós comemoramos isso. A ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Então, irmãos, nós vamos orar, porque se Jesus morreu na sexta, não há problema. Porque no domingo ele vai ressuscitar. Se Jesus morre na sexta-feira, não há motivo de nós nos entristecermos pela morte. Porque no domingo ele vai ressurgir. Porque no domingo ele virá refulgente, glorioso, amém? Reinando sobre a morte. Então nós hoje damos glórias a Deus, porque a morte de Jesus representa a nossa redenção na cruz. E o domingo vai chegar, e o domingo é a sua ressurreição. E nós que morremos na cruz com Cristo, vamos ressurgir no domingo para uma nova vida, como Jesus também ressurgiu e está na glória, à direita de Deus, né? Assentado com toda a glória que lhe é devida. Louvado seja Deus. Amém? Então nós vamos orar. Nós vimos aí como foi a última semana de Jesus, mas nós temos que nos concentrar, não só nos atos da última semana, mas principalmente na morte e ressurreição de Jesus, porque é daí que advém a nossa redenção. A nossa redenção advém da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém? Então eu convido os irmãos para nós orarmos e agradecermos a Deus, porque o Senhor é glorioso, porque o Senhor é glorioso, bendito, e Ele é um Deus tão misericordioso, que mesmo com todas as nossas falhas, todas as nossas faltas, Ele tem nos permitido estar na presença dEle, e Ele nos chamou. Tal qual foi dito aquele jumentinho, né? Para aquele jumentinho, o Senhor precisa dele, o Senhor precisa de nós. Não, nós precisamos do Senhor. Mas mesmo assim, né, necessitados, carentes como somos, o Senhor nos usa para a sua misericórdia, pela sua misericórdia, para a sua obra, para a honra e glória do seu próprio nome. Então vamos orar em nome de Jesus, amém?